Reverendíssimos diáconos aqui presentes, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez equipistas, apostolado da oração, irmãos e irmãs. Oficina também de oração presente aqui hoje, né? Que beleza, sejam todos bem-vindos. Queria hoje, nessa festa de Pentecostes, rezar novamente com vocês essa oração que tem aí no folheto, depois do hino de louvor, do hino de glória. Olha só que coisa linda aquilo que a igreja pede para nós hoje. A igreja reza assim: ó Deus, pelo mistério da festa de hoje, santificais vossa igreja inteira, de todos os povos e nações, em todos os povos e nações. Derramai por toda a extensão do mundo os dons e realizai agora no coração dos que creem em vós as maravilhas que operaste no início da pregação do Evangelho. Quem aqui crê que o Espírito Santo pode fazer isso agora? Quem crê? Pode levantar o seu braço, deixa eu ver. Graças a Deus, muitas pessoas, alguns com tímidos ainda não acreditam tanto, mas a igreja está pedindo isso para nós. Realizai agora no coração dos que creem em vós as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Quais maravilhas, Padre? Aquelas que São Lucas narrou na primeira leitura de hoje. Vamos relembrar um pouquinho a história. Na história do povo de Israel, a festa de Pentecostes, vocês sabem, Pentecostes 50, né? Era uma festa ligada à natureza, aos ciclos da natureza, a festa das colheitas, das messes, né? Ora, mais tarde, no tempo de Moisés, mais ou menos no ano 1250 a.C., essa festa vai tomar uma conotação mais religiosa. 50 dias depois que eles tinham saído do Egito, das garras do faraó, o povo vai pelo deserto. Quando eles chegam na península do Sinai, ali Deus chama Moisés ao Monte Sinai, e lá no alto do monte, Deus dá a Moisés e ao povo de Israel as tábuas da lei. O que é que estavam escrito lá nas tábuas da lei? Não entendi, os 10 o quê? Ai, graças a Deus, os 10 mandamentos, né? Deus dá a esse povo uma lei. E agora, ano a ano, os judeus começam a celebrar um Pentecostes com esse sentido. Eles estão celebrando, agradecendo o que Deus tinha dado para eles lá no Monte Sinai, nas tábuas de pedra. Nós somos um povo que tem uma lei, nós somos um povo que tem mandamentos, nós somos um povo que Deus fez aliança conosco. Isso ano a ano. Lucas está registrando isso na primeira leitura de hoje. Judeus piedosos de todas as partes estavam em Jerusalém. Lucas disse lá, de todas as cidades, que foi falando e citando, partos, medos, elamitas, habitantes da Capadócia, da Frígia, da Panfilha, e foi citando. A cidade estava lotada. Todo judeu piedoso subia em peregrinação para celebrar a festa de Pentecostes, essa lá do Monte Sinai, como celebrava também a Páscoa e outras festas litúrgicas. Só que naquele dia foi diferente. Deus, de forma prodigiosa, já havia prometido que enviaria o seu Espírito Santo. Jesus tinha pedido para eles: olha, não se afastem da cidade, porque vocês vão ser revestidos da força do alto. Não se afastem da cidade, vocês vão ser minhas testemunhas, mas vocês precisam da força do alto. E assim aconteceu. Eles se reuniram com essa menina aqui, ó, cheia do Espírito Santo, mãe da igreja, Nossa Senhora, aquela que o anjo já tinha dito: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Aquela que o Espírito Santo fecundou nela, o Filho de Deus. Ela estava lá, naquele cenáculo com os discípulos. E de repente, um vento impetuoso encheu aquele lugar. Nós podemos imaginar já janelas, balançando de um lado e do outro, aquele vento enchendo aquele lugar, o sopro de Deus, o hálito divino, ali compungindo aqueles corações, e aqueles homens foram profundamente tocados pelo Espírito Santo. O livro diz que eles todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas
conforme o Espírito Santo lhes concedia que eles falassem. E ali, eles ficaram, saindo dali, eles começaram a testemunhar o nome de Jesus. Mas testemunhar de uma forma diferente, agora cheios de alegria, cheios de coragem, de ousadia. Aqueles homens medrosos, reclusos anteriormente, não, cheios do Espírito Santo agora, vão testemunhar a todos que aquele Jesus que morreu na cruz, ele ressuscitou e ele está sentado à direita de Deus Pai. Esse era o testemunho deles. Deus o exaltou como Senhor e Cristo. E eles saíram para testemunhar isso por toda parte. O que eu quero chamar a atenção de vocês hoje é que aquilo que Deus fez no Monte Sinai foi gravar a sua lei nas tábuas de pedra. No dia de Pentecostes, Deus gravou nos nossos corações, desde o nosso batismo, essa mesma lei, agora gravada em tábuas de carne, que são os nossos corações. O Espírito Santo foi derramado já sobre nós no dia do nosso batismo, confirmado no dia da crisma. A beleza da ação do Espírito para fazer de nós o corpo de Cristo. Ele é a cabeça, nós os membros. Com os membros ele foi derramando dons, carismas, frutos, bem-aventuranças. O corpo de Cristo é enriquecido com esses dons. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, você de casa que nos assiste também, você e eu só não chegaremos no céu se nós não quisermos. Deus nos deu já todas as condições. O Espírito Santo dele já foi derramado. E a gente precisa se abrir a essa graça, deixar-se usar por ele. Ou vamos produzir só os frutos da carne. No Espírito, produziremos frutos do agrado de Deus. Gálatas 5, o apóstolo Paulo vai dizer quais são os frutos da carne e quais são os frutos do Espírito. Quem é que tem comandado a sua vida? Quem tem dirigido seus passos nesse mundo? Qual é a luz que tem iluminado o teu interior? O Espírito Santo precisa ser essa luz. Por mais que você confie nas situações terrenas, por mais que você confie nas tuas seguranças humanas, sem o Espírito Santo, eu e você, nós somos pó. Sem o Espírito Santo não sobra nada, e ao contrário, nós produziremos somente pecado. Com o Espírito Santo, nós faremos obras maravilhosas. Sim, meu irmão, minha irmã, na graça do Espírito, teu casamento vai ser uma bênção, a tua família vai ser uma bênção, mas precisa ser na graça do Espírito Santo. Tua profissão, tua atividade no meio da sociedade, ela vai ser uma bênção, mas na ação do Espírito Santo. Sem o Espírito, eu repito, vai predominar a carne, o egoísmo, a ganância, vai predominar a carne, a maldade de todo tipo. E assim em todas as áreas da nossa vida. Irmãos, celebrar a festa de Pentecostes é dizer para novo Espírito Santo, de novo, Espírito Santo, eu me abro à tua graça. Eu quero ser usado por ti. Celebrar o Espírito Santo é deixar que a graça dele seja derramada em abundância e que ele nos use como instrumentos no meio dessa sociedade. O Espírito Santo não é um privilégio de um grupinho, uma elite privilegiada. Não. Deus se derramou sobre todos, judeus e pagãos. É lindo quando nós lemos ao longo desse tempo da Páscoa o livro dos Atos dos Apóstolos, e como o Espírito Santo era derramado, a palavra era pregada, coração compungido, conversões aconteciam. O que tem faltado hoje nas nossas igrejas é a ação do Espírito Santo. O que tem faltado hoje no nosso catolicismo, na nossa profissão de fé, é a ação do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito parou de ser derramado, ele tirou férias e saiu? Não. Porque nós nos fechamos, nós ficamos na prepotência das nossas ações humanas, nós criamos seguranças humanas e nos escondemos ali, e esquecemos da finitude dos nossos dias. Hoje, irmãos, nós queremos lembrar aquilo que o apóstolo Paulo falou na segunda leitura da missa. Ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. É o Espírito Santo quem coloca o senhorio de Jesus na nossa vida.
e é a partir dele que vamos agir no meio do mundo. Hoje nós queremos olhar para aquelas imagens lindas que cantamos na sequência de Pentecostes, com tantas imagens do Espírito Santo, porque ele não tem corpo como Jesus, ele é Espírito, mas as imagens dizem muito: o óleo, a água, o vento, a luz. Qual é a imagem do Espírito que hoje, com a qual você precisa rezar? Você veio a essa igreja, eu não sei como está o teu interior. O teu interior talvez precise da luz, e algumas áreas escuras ainda. Peça: Espírito Santo, acende a tua luz. Talvez você tenha chegado aqui indeciso e precisando tomar decisões importantes. Peça a luz do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Talvez tenha um pecado, a sujeira do pecado que deixou manchas ali. Pede a água do céu, a água da vida, a água do Espírito. Jesus tinha falado com aquela mulher samaritana. A mulher já estava no 6º casamento, e Jesus disse: esse marido que está contigo não é teu. E Jesus falou para ela: mulher, quem beber dessa água vai ter sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. O Espírito é essa água. Ou talvez seja o fogo, para destruir ainda quanta maldade presente dentro de nós, quanto egoísmo, quanta ganância, quanta maledicência, quanta impureza, quanto adultério, quantas realidades de roubos, de assassinatos, quanta maldade que ainda existe dentro de nós, e só o fogo do céu, vindo sobre nós, é capaz de destruir isso, e nos dar vida nova. O projeto de Deus, irmãos, é isso, que sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Eu repito, ele não perguntou qual é o teu currículo, ele não perguntou quanto você tem na tua conta bancária, o que você já fez de bonito ou feio na sua vida. O que Jesus pergunta é se temos sede da sua presença. Palavra do livro de São João, capítulo 7, Jesus na festa dos tabernáculos, ele falou essa palavra: se alguém tiver sede, venha a mim e beba, e eu lhe darei gratuitamente da água da vida, e do seu interior manarão rios de água viva. Essa promessa, irmãos, diz o livro dos Atos, é para nós, é para cada um de nós, para todos aqueles que creem e que se abrem a essa graça. Nós vamos continuar a Santa Missa. Eu não posso fazer isso por você. Essa chave aí, quem tem é você, e só você pode girá-la. Eu não posso entrar aí. Eu estou aqui tentando te ajudar a fazer isso, e você precisa dar o passo, dizendo para o Senhor: eu quero, Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, eu quero um Pentecostes hoje, eu quero uma graça especial hoje, eu quero, Espírito Santo, um novo, uma realidade nova que aconteça do meu interior para o exterior, uma mudança, uma conversão, uma vida mais santa, uma vida mais comprometida. Eu quero, Espírito Santo, aquilo que o Senhor tem para mim. O que o Espírito Santo quer dizer hoje para nós, irmãos, é: pare de se economizar. Para você dar o seu melhor, você precisa se abrir ao melhor de Deus, e é o Espírito Santo quem dá esse melhor de Deus para nós. Hoje, com essas imagens que eu falei, do óleo, da água, do fogo, do vento, deixe o Espírito Santo fazer a obra dele. Aí, no silêncio da sua alma, deixe o Espírito Santo realizar o que é projeto dele. A beleza da ação dele, a unção que ele nos dá. Talvez seja essa uma das imagens tão necessárias para o nosso tempo. A imagem do óleo, da unção. Talvez seja o que o mundo de hoje mais precisa. Na correria frenética da sociedade de hoje, nós precisamos desse óleo. Sabe o óleo, quando ele bate numa superfície e fica ali impregnado naquela superfície? Eram assim as unções na antiga aliança, dos profetas, dos reis, dos sacerdotes. Pegava-se o chifre do carneiro, cheio do óleo, do azeite, consagrava-se o óleo e se derramava sobre a cabeça do eleito, e aquele óleo ia descendo sobre a barba até tocar a orla do seu manto. Essa imagem do óleo silenciosa, que penetra profundamente, talvez seja o que a nossa sociedade hoje tanto precisa.
Eu não sei como têm sido os teus dias, eu não sei qual é a pressa com que a vida tem te empurrado adiante, mas para um pouquinho, deixa o Espírito Santo fazer a obra dele. Para que tanta pressa? Para onde é que você está indo? Peça ao Espírito Santo a sabedoria dele, e ele vai silenciosamente, como um óleo, ungindo, derramando a tua graça, penetrando naquelas áreas em que tantas vezes eu tenho me esquivado, e eu não tenho permitido. Espírito Santo, agora ainda não, vem, passa depois. Quantas vezes nós nos esquivamos assim, da palavra pregada, daquilo que a doutrina nos oferece, do alimento colocado na nossa mesa. Quantas vezes nos esquivamos e dizemos: quem sabe, Padre, isso aí é para outra pessoa, não é para mim. Não, é para você. O Espírito Santo foi dado para você. Jesus morreu na cruz e conquistou para nós esse direito de vivermos um Pentecostes. A promessa é para nós. E o livro dos Atos diz: para vós, para os vossos filhos e para todos aqueles que crerão um dia. A promessa é para nós. Não deixa mais o inimigo te deixar vivendo na mediocridade de um cristianismo mais ou menos. Não, não aceite. Não aceite. Diga isso: o Espírito Santo me chama para uma vida mais santa. O Espírito Santo me chama para uma vida comprometida. O Espírito Santo me chama para cumprir o meu papel na existência, como protagonista da minha própria história. O Espírito Santo vai me dizendo que eu não estou de carona nessa vida. Eu tenho uma missão a cumprir aqui. O Espírito Santo vai nos iluminando a viver o nosso papel no meio dessa sociedade. Para de se esconder, meu irmão, minha irmã. Pergunta para Ele agora, aí na sua oração, pergunta: o que o Senhor quer de mim, Espírito Santo? Me fala, me mostra, me revela. Fala para o Espírito Santo: você veio para isso aqui, você veio à igreja para rezar. E é triste quando muitas pessoas ainda fazem da igreja só uma vida social, um compromisso de final de semana. Não, não precisa mais disso. Se você não quiser, a porta da igreja está aberta, vá embora, não tem problema, vá, mas se responsabilize com a sua colheita. Mas se você quiser ficar pecador como eu, cheio de defeitos, mas com sede do Espírito Santo, com sede das coisas do céu, com sede de assumir aquilo que Deus tem para nós como propósito no meio desse mundo. Hoje, de forma muito especial, nós sempre fazemos isso, mas nós queremos pedir a nossa mãe, Maria Santíssima, que ela nos ensine esse caminho do cenáculo, os passos do cenáculo, que passa pelo Calvário, passa pela dor, passa pela tribulação, passa pela cruz, mas tem a ressurreição, e ela sabe muito bem qual é o caminho do cenáculo. Olhando para Nossa Senhora do Amor Divino, ela tem aquela imagem do Espírito Santo junto do peito. Ela está grávida, o anjo anunciou para ela que ela seria mãe do Salvador. E ela não só se torna mãe do Salvador, mas mãe da igreja. É ela que estava lá com aqueles apóstolos medrosos dentro daquele cenáculo, sem coragem. E ela ali, rezando com eles, aqueles 10 dias, desde a ascensão até o Pentecostes, e o Espírito Santo foi derramado de forma abundante. Mãe Santíssima, fica conosco, mãe. Hoje é o dia da gente pedir só ela: me ajuda, mãe. Eu quero também ter o Espírito Santo em mim. Eu quero também ser cheio do Espírito Santo, a viver a minha missão no meio desse mundo. Que ela nos cubra com a sua intercessão, que ela nos cubra com o seu manto. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.